As nossas saudações a todas as amigas e os amigos aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham pela TVC, nossos votos de muita paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da morte e do seu temor. Desde as civilizações antigas, o homem busca encontrar o que ficou conhecido como o elixir da longa vida, ou elixir da imortalidade. As mitologias antigas, os estudos da antiguidade mostram esforços no sentido de encontrar uma receita para que a nossa vida fosse imortal, ou no mínimo fosse muito longa o suficiente para afastarmos o temor da morte. Na mitologia grega, os deuses do Olimpo consideravam que a ambrosia seria o manjar dos deuses que poderia conceder a imortalidade para aqueles que da ambrosia deleitassem. Os alquimistas tentaram encontrar através da pedra filosofal uma substância que, trabalhada, elaborada, pudesse fornecer ao homem e à mulher uma vida muito longa, muito longa. E as mitologias seguiram analisando e tentando encontrar a fonte dessa eterna juventude. Mas qual será efetivamente o remédio para lidarmos com a morte, já que tantos esforços têm sido feitos para prolongar a nossa vida ou para tentar encontrar esse elixir mágico? Será que essa busca não se traduz, de certa forma, num temor inconsciente de enfrentar aquilo que é inevitável? Porque até hoje, quando falamos da morte, vem à tona os preconceitos, vem à tona os medos, os temores, a dificuldade de lidar com a transitoriedade do nosso corpo, como se isso não fosse um fenômeno muito natural da vida. É parte da vida. Todos iremos passar pela desencarnação. Mas porque centramos o nosso olhar no corpo físico, porque a nossa consciência se prende ainda sob o olhar do ego, tememos a desintegração daquilo que vemos. Tememos a partida dos nossos seres queridos porque só conseguimos perceber a sua realidade física, corpórea. E nada obstante as religiões falem da imortalidade da alma, sentimos a falta do corpo. E isso é um processo natural dentro da afetividade. Mas o que não é natural é o desespero. O desespero que toma conta dessa civilização dita moderna em torno de um fenômeno que acontece a todas as pessoas. E que por isso mesmo, se todos morreremos no corpo para nascer ou renascer em espírito, esse tema deveria ser melhor tratado, estudado, refletido, para que, quando o momento nos chegar, ou chegar próximo às nossas vidas, através de um ente querido, não nos seja, além de uma certa tristeza, mas que não se transforme em desespero. Se transforme na consciência de saber que isso é um processo natural da vida que ocorrerá com todos. E parece paradoxal, porque a nossa ciência e tecnologia têm proporcionado ganho de vida significativo. Hoje vivemos em média 20, 30 anos mais do que no século passado. Mas fica a pergunta, o que temos feito desses anos de vida a mais? O que temos feito dessa energia vital que nos é concedida, prolongando um pouco mais a vida física, mas de certa forma não afastando definitivamente a morte do corpo. E parece que nossas atitudes, nossas escolhas, mesmo com esses anos a mais, continuam muito autodestrutivas, o que é paradoxal. O homem teme a morte, mas ao mesmo tempo é autodestrutivo para consigo
e para com a sociedade que vive. Os nossos hábitos, nossas escolhas morais são cada vez mais desastrosas, em certos sentidos, e vamos perdendo o contato com aquela imortalidade e fica uma briga entre o inconsciente profundo, a percepção do todo, a percepção do self, que sabe da sua condição de espírito imortal, que digladia com a concepção do ego, perecível, limitada, concentrada no sensório, naquilo que podemos perceber de maneira imediata, mas que muitas vezes está dissociado da visão profunda da vida. Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, abordando a questão, nos diz que a fatalidade biológica, a morte, é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui, face à finalidade específica de cada uma. Esse fenômeno da vida e da desintegração das partículas se dá desde a natureza. Porque se observarmos uma planta frutífera, por exemplo, como ela faz para nascer? Ela nasce de uma semente que morre, entre aspas, que é colocada e depositada na terra, para que na terra retire todos os nutrientes necessários. E de acordo com as condições atmosféricas, com os elementos que se façam presentes, essa planta vai se desenvolvendo. Morre a semente para que a raiz se fortaleça. E a partir desse momento a planta cresça, vá absorvendo em contato com o solo, em contato com o ar, tudo aquilo que se faz necessário para que a vida floresça. E essa vida floresce e gera frutos que morrem novamente e que dão sustento e que a vida prossegue nesse ritmo interminável. As estações do ano. Quem nunca parou para observar a beleza das estações, a primavera no esplendor das suas flores, plantas, frutos? Mas depois seguem-se as estações e chega o outono. O outono, quando as flores caem, as folhas caem das árvores, mostrando essa constante renovação da natureza e que se dá também no nosso corpo físico, porque num corpo de longa vida, digamos 75, 80 anos, considera a moderna ciência que temos, através da renovação celular, mais de 70 corpos diferentes. Porque do momento em que iniciamos nossa fala até o momento atual, nosso corpo já é um novo corpo, dada a velocidade de renovação celular, que vai se cumprindo sem que nos demos conta. E essa sequência entre vida e morte também se dá psicologicamente, quando temos que abandonar o estado da infância para nos adentrar na adolescência e assim consequentemente. Vida e morte são sintomas, são enigmas de uma mesma equação. Somente porque percebemos a parte sensorial, ficamos limitados na percepção da vida e do fenômeno biológico da morte do corpo, como se fosse o aniquilamento. E por tanto temer esse aniquilamento, deixamos de perceber essa maravilhosa oportunidade de viver de maneira significativa. Na obra Autodescobrimento, ela nos diz que o desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. As lendas antigas, os contos, trazendo e colocando o temor da morte, nos infunda no inconsciente
algo que parece ser inconcebível, algo que parece ser atemorizador. Ficamos temerosos, paralisados perante a possibilidade de morrer. Na mitologia grega, a morte era representada por Thanatos. E Thanatos, embora não tenha um mito específico, mas participe de outras narrativas, era essa figura representativa dos deuses que levava até os mortais o chamado da morte. Os homens que deveriam partir para o Hades. E isso era um grande temor. Tanto que no mito de Sísifo, o herói tenta enganar a morte. E quando ela chega à sua casa, ele pede para que Thanatos se sente e lhe dá um colar, quando na verdade aquele colar era uma corrente na qual Sísifo trancafiou a morte. E narra o mito que as pessoas não morriam mais, somente nasciam, até que Zeus do Olimpo percebeu a gravidade da questão e mandou liberar Thanatos novamente. Sísifo, posteriormente, como castigo, teria que rolar a pedra interminavelmente. Embora possa ter várias interpretações o rico mito de Sísifo, de certa maneira ele nos retrata esse pavor da morte e essa tendência de afugentar esse fenômeno tão natural que se dá desde a antiguidade. E o resultado é catastrófico. Daqueles que não vivem a vida de maneira profunda e dia mais dia, menos dia, terão que enfrentar a morte. Quais serão os seus conteúdos? Qual será a consciência que chegarei naquele momento quando a desencarnação bater a porta? E esse medo que toma conta das pessoas vai sendo infundido também dentro do processo educacional. Porque a educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se revestem. Essa vida totalmente centrada no ego, nos prazeres, no sensorial, é um dos fatores que ocasionam o medo da morte. Como centramos nossa vida em todas essas ocorrências perceptíveis, principalmente quando é intensificada a partir do prazer, passamos a temer toda a perda daquilo que nos dá prazer. Se é prazer para mim amealhar cada vez mais coisas, ter conquistas materiais, a morte e o medo da morte simbolizam o medo que eu tenho de perder essas coisas, como se efetivamente eu as possuísse. Somos simplesmente locatários de tudo que se encontra ao nosso lado, até mesmo do corpo. Esse corpo é como se fosse um aluguel com tempo determinado de duração. Um dia teremos que devolvê-lo à própria terra, onde os elementos se desintegrarão. Ficaremos com a nossa consciência. Quanto mais a consciência se distancia dessa percepção, maior é o sofrimento. Quanto mais intensifico minha vida em tudo que o ego considera como sendo valoroso, dentro da sua percepção limitada, maior o temor de enfrentar a perda, porque ele vê como perda. Não é à toa que falamos perda de entes queridos, quando na verdade não os perdemos. Não os perdemos porque não os possuímos, possuímos apenas a nossa consciência. E é ela que deve ser intensificado, o olhar sobre a consciência, o olhar sobre os conteúdos que vão sendo formados na vida, para que me garantam uma condição de enfrentar com naturalidade esses fenômenos que fazem parte do nosso dia a dia. Os desafios existenciais, dificuldades, mas também momentos de alegria. Os prazeres, mas também os desprazeres,
sensoriais. Essa dualidade é parte natural do crescimento da própria consciência. Mas se nos negamos a isso, se nossa vida é centrada no ego, por isso é egocêntrica, se idolatramos o ego como um todo, a egolatria, e nossa vida é egoísta como um todo, temos dificuldade com a morte, porque temos dificuldade de perder. A palavra perda passa a ter um peso muito grande para nós, porque esse sentido do ego muitas vezes é ter, reter, conquistar, amealhar e ceder, doar, renovar, reciclar, passa a ser muito difícil para essa percepção limitada do ego. Por isso o medo da morte vai se intensificando à medida que fixamos nossa vida somente na parte temporária, na parte efêmera, na parte transitória, que é a parte do ego, vinculada ao ego. O ego é o pequeno campo cujo centro percebe a consciência como um todo. Mas ele não é o todo da psique. A totalidade da psique é o espírito que somos, que Jung chamou de self. Então, quando nossa vida está mais centrada no ego do que na percepção do todo, tememos essa desintegração dessa parte pequena. Que contrariedade, que paradoxo que nós enfrentamos enquanto não conquistamos a nós mesmos. Enquanto não percebemos nossa vida como sendo algo mais profundo, mais nobre, mais elevado, e por isso, quanto maior sentido dou à minha vida, mais facilmente vou percebendo essas ocorrências da vida e vivendo-as com naturalidade. O que não quer dizer que não sofra quando alguém parte pela desencarnação. Sofro porque é muito natural esse contato físico gerar um bem-estar perante a presença daqueles aos quais dedicamos afeto. Sabemos que não é a mesma coisa estar numa presença física e numa presença espiritual. Mas quando temos uma concepção espiritual da vida, fica mais fácil aceitar e transformar as nossas relações. Sofremos, temos a saudade, gostamos da presença física da pessoa, mas revemos tudo isso como se fosse uma separação temporária. E isso dá um novo sentido à vida. Isso ressignifica a partir do próprio inconsciente e traz força à consciência para que prossigamos na nossa vida. Para que prossigamos direcionando energia psíquica em coisas saudáveis, em coisas engrandecedoras, porque sabemos, passamos a saber. Do outro lado da vida, a pessoa que nos ama, que nos dedica a afeição, também seguirá bem quando souber que estamos bem. Quando souber que seguimos a nossa existência, seguimos a nossa vida, seguimos a nossa vida de maneira nobre, ética, e quanto mais aproveitamos dessa vida, melhor a significação da própria morte, nessas duas faces de um mesmo enigma. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que dedicou grande parte da sua vida no estudo da morte, no estudo de pacientes terminais, na obra Sobre a Morte e o Morrer, nos diz que, do ponto de vista psiquiátrico, o temor da morte talvez se explique pela noção básica de que é inconcebível para o inconsciente imaginar um fim real para a nossa vida na Terra. E se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a uma intervenção maligna fora de nosso alcance. Para o inconsciente, a morte é inconcebível, porque na percepção inconsciente nós sabemos da nossa imortalidade. Isso, na maior parte das nossas vidas, está num campo da inconsciência, mesmo que tenhamos a crença na nossa realidade espiritual. E isso parece contraditório, porque muitas pessoas têm uma religião, se dizem espiritualistas, e no nosso caso espíritas,
Mas o comportamento perante a morte mostra um materialismo arraigado muito forte, porque se desesperam, desistem de viver quando algum próximo passa pela desencarnação. Desistem da própria vida, mostrando que a crença íntima está pautada na mortalidade do corpo e na dificuldade de perceber a realidade do espírito. Por isso, muitas vezes, a morte passa a ser vista como algo maligno, uma intervenção maligna. Eu não mereceria disso. Eu não mereço isso. Quantas vezes ouvimos pessoas religiosas falar: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? E não percebe que Deus fez isso com toda a humanidade. Com todos nós, porque toda a humanidade que passou na história até os dias atuais, ou já morreu, ou morrerá daqui a 100 anos, 120 anos, quanto mais se prolongue. Daqui 125 anos, toda a humanidade viva no presente estará desencarnada. Então é o processo da vida. Por que será que não aprendemos a lidar com isso ainda? Por que será que é tão difícil para essa compreensão do ego lidar com esse fenômeno natural que o nosso inconsciente percebe, que o self, o todo, sabe, mas que o ego rejeita? Isso mostra como é tênue, fraca a ligação com o espírito que somos. Como é fraca a nossa consciência de espírito ainda. Somos homens e mulheres de alta tecnologia, mas não percebemos ainda, não conhecemos e não sabemos as lições elementares da própria vida. Crescemos intelectualmente, mas moralmente e espiritualmente ainda engatinhamos. Ainda engatinhamos na evolução, na percepção dessa vida mais ampla. E a doutora Kübler-Ross, percebendo a necessidade de se estudar a morte, os pacientes terminais, foi a fundo na sua pesquisa e começou a fazer entrevistas com aqueles que já estavam desenganados. Pediu permissão, mas percebia a importância de ouvir aqueles que estavam passando pela morte para tentar desmistificar esse fenômeno, para tentar preparar as pessoas para lidar com o inevitável. E ela percebeu cinco fases psicológicas desses pacientes terminais. Na primeira fase, a negação, que pode ser traduzida mais ou menos pela seguinte frase: não é possível, meu Deus, não pode ser verdade. Ela percebeu que muitos pacientes em fase terminal, com diagnóstico da morte próxima, se negavam a acreditar na realidade. Viviam como se nada estivesse acontecendo. Não, os resultados devem estar errados. Vou procurar uma nova indicação médica, um novo diagnóstico. Isso não está acontecendo comigo? E negavam-se a aceitar a própria doença que viviam nessa fase que mostra muito a imaturidade. Imaturidade daquele que não quer encarar a própria realidade, que não quer lidar com os desafios existenciais, porque a perenidade do corpo parece ser algo muito doloroso. O que as pessoas farão? O que meus filhos, minha família fará sem a minha presença? O que farão todos que me cercam? Porque é difícil perceber às vezes a vida sem o ego presente. E sem nos darmos conta, negamos a morte não somente no momento em que estamos terminais. Negamos a temporalidade das coisas que nos cercam. Isso é uma negação. Negamos a realidade do espírito que somos. Isso também é uma negação. Quantas coisas nós negamos? Quantas lições da vida nós não queremos ver porque elas nos parecem muito dolorosas? E continuamos a negar. Mas ela percebeu que muitas vezes, após essa fase da negação, as pessoas finalmente percebiam que o seu estado era grave e passavam para uma segunda fase, a raiva,
que pode se traduzir mais ou menos da seguinte forma: por que comigo? Logo comigo. E voltam-se contra tudo e contra todos. Deus é cruel. Deus não pode ter feito isso comigo. Os bons espíritos, por que fazem isso comigo? Eu que sou uma pessoa boa, dedicada ao bem, que frequento a casa espírita, por que fazem isso comigo? E normalmente essa raiva se projeta contra os outros. As pessoas se tornam muitas vezes intratáveis, culpam e chamam médicos de incompetentes. Isso é culpa sua do seu diagnóstico falho. Se tivesse tratado a tempo, eu viveria. E a doutora Kubler-Ross diz que muitas vezes eles se tornam agressivos, esses pacientes, quando se adentram na fase da raiva, porque não percebem em si mesmo a causa dessa temporalidade da vida, que muitas vezes foi o mau usufruto do próprio corpo. Quantas pessoas se autodestroem ainda em vida? Fumam compulsivamente, bebem compulsivamente, têm uma vida desregrada e tudo isso vai contribuindo para o próprio perecimento do corpo. O corpo vai morrendo de forma muito mais acelerada e isso traz para mais perto aquilo que as pessoas dizem temer. É aquela contradição que falamos, tememos a morte, mas fazemos tudo para que ela se aproxime cada vez mais, quando temos uma vida autodestrutiva. E a raiva mostra justamente essa criança ferida que tenta projetar nos outros a própria responsabilidade daquilo que lhes cabe. Tenta encontrar algum culpado. Temos que encontrar algum culpado. É a vida? São as situações estressantes? É minha família que não me dá sossego? São as condições genéticas? Eu tento encontrar uma culpa para colocar e transferir a responsabilidade de tudo que me cerca e não interiorizo. Mas quando se passa essa fase da raiva, muitas vezes se chega a um novo patamar, a negociação. Farei qualquer coisa para que você me tire dessa. Eu tenho que me libertar da morte. E aí as pessoas buscam, muitas vezes, um auxílio espiritual, buscam médicos famosos, buscam, de certa forma, barganhar, negociar. Prometem mundos e fundos. Faço promessas. Se eu sair dessa, eu prometo que serei uma pessoa melhor. Quantos não falam isso e pensam nisso? Nessa transformação depois de passar por algo difícil. Meu Deus, se eu passar por essa, doarei metade da minha fortuna para obras assistenciais. Quando melhoram, parece que vão se arrependendo um pouco. Não, metade é muita coisa. 20%, 10%, ou pelo menos contribuirei mensalmente com a casa que me cerca. Mas parece que a melhora também traz uma certa amnésia e a pessoa vai se esquecendo das promessas que faz. A negociação, a barganha. Quantas pessoas buscam operações miraculosas e vemos muitos médiuns, e aqui, sem nenhuma crítica àqueles que fazem esse tipo de busca, buscam e se submetem a quaisquer condições para que a doença se afaste. Cirurgias sem nenhum cuidado, sem nenhuma limpeza, sem nenhuma asepsia. Se submetem a esse tipo de coisa porque querem negociar com a morte. E muitas vezes são enganados por pessoas inescrupulosas, porque se encontram nessa fase de negociação, que não deixa de ser uma certa negação da minha própria responsabilidade. Que não deixa de ser uma certa imaturidade psicológica de não saber lidar com tudo isso que temos e que, se a vida nos traz, é consequência dos nossos próprios atos. Se a vida nos apresenta, é um fenômeno natural que devemos enfrentar com maturidade, enfrentar com consciência. E quando fazemos isso, conseguimos finalmente chegar a uma quarta fase, chamada interiorização.
Não tem jeito mesmo. A vida é assim. A doutora Kübler-Ross diz que essa fase de interiorização nem sempre vem acompanhada de uma resignação que aceite a situação de maneira confortável. Não, muitas vezes há um desconforto, mas a pessoa sabe que está morrendo. Toma as providências necessárias, chama a família para conversar, faz as escolhas que tem que fazer e deixa as coisas encaminhadas, porque sabe que a vida física se acaba ali. Mas quando esse estado é acompanhado de uma consciência profunda da morte, do seu fenômeno, se chega à fase chamada de aceitação. Quando percebemos que a morte é parte da vida e damos boas-vindas a esse fenômeno natural. Qual de nós já consegue viver assim? Se não vivemos, tornemos como um desafio. Façamos esse desafio para nós mesmos de transformar a desencarnação num momento que seja aceito com resignação, com tranquilidade, com uma percepção consciente. É certo que não desejamos a proximidade da morte, mas devemos cada vez mais afastar o seu temor, porque de certa forma temer a morte é temer a vida. Se vivemos plenamente, não temos o que temer. Se vivemos na realidade consciente do Espírito, essa realidade de vida seguirá. Porque, como já dizia Buda, o contrário de morte não é vida. Porque vivos sempre estaremos vivos, no corpo ou fora dele. O contrário de morte é renascimento. Renascemos quando morremos no plano espiritual. E renascemos também no plano espiritual quando morremos para a vida do corpo. Então estamos, na verdade, sempre renascendo em algum plano da vida. Estamos sempre vivos. Então a fatalidade da vida deixa de ser a morte para ser a própria vida. É a vida o nosso fenômeno, somos imortais. A mitologia estava certa, somos imortais, mas não nos damos conta disso. Não nos damos conta de que essa parte imortal é a principal das nossas existências e não o ego. Numa análise psicológica profunda, diz Joana de Ângeles em Um Homem Integral, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Tememos a morte porque receamos viver. Tememos a morte porque muitas vezes gostaríamos que de um momento para o outro todos os nossos problemas se acabassem. Seria bom isso? Acabar com todos os nossos problemas de uma vez? A gente só vê as cabecinhas balançando, querendo que tudo se acabe de um dia para o outro, de uma hora para o outro. Mas, por outro lado, por que será que a vida colocou esses desafios à sua frente? Será que eles não têm uma finalidade? Será que não é um impulso do próprio self para que nós nos descubramos, para que essas partes inconscientes se tornem conscientes? Então, se tirarmos de um dia para o outro todos os problemas da nossa existência, certamente daríamos jeito de arrumar alguns outros, até que o nosso ser se realize por completo. Não é tirando de maneira milagrosa os problemas, os desafios que a vida ganhará sentido, mas talvez vendo sentido nesses mesmos problemas, nesses mesmos desafios. Nessa mesma vida difícil que nós achamos e chamamos tantas vezes, está a chave para os nossos enigmas. Então brindemos essa vida que nós temos. Brindemos as oportunidades todas que a vida nos concede para o crescimento. Porque à medida que vamos vivendo isso, crescendo nisso, aprendemos também que esse implemento da vida, do corpo, é transitório
mas que mesmo sem Ele continuaremos vivos. Não precisaremos mais temer a morte, porque já encontramos a vida. Já encontramos aquela vida em abundância da qual Jesus já falava, quando conclamava os seres a enfrentar esse grande enigma como parte do encontro da própria solução. E prossegue a benfeitora em O Despertar do Espírito, dizendo que o desgosto que toma posse daqueles que se viram defraudados pela perda dos seres queridos, e ela coloca isso em negrito justamente em itálico justamente, chamando a atenção de que não existe a perda, embora traduza afetividade e carinho, também guarda uma alta parcela de egoísmo retentivo, que somente pensa em si, não se dando conta do que representa para o liberto a ruptura dos laços que o mantinham no carro celular em sofrimento prolongado. Quantas vezes vemos pessoas que acompanham familiares num sofrimento às vezes muito intenso, muito profundo, de dias, meses, anos, em que o corpo vai se desgastando. E mesmo assim essas pessoas se desesperam e às vezes perguntam: o que será de mim? Como a benfeitora chama a atenção, embora isso possa demonstrar a afetividade, chama a atenção também para o nosso egoísmo, quando perguntamos o que será de mim. Não perguntamos o que vai ser da vida do outro a partir de agora, porque para o outro pode significar o término de uma provação ou de uma expiação muito dolorosa, onde ele agora se liberta no plano do espírito. Mas a nossa percepção egóica limitada traz a dor somente para nós. E aí pensamos: o que será de mim? Não conseguiremos mais viver, nos desesperamos, nos descabelamos, mas será que não deveremos olhar de maneira mais profunda, ampliada para isso que ocorre, não percebendo como uma perda, mas como uma transferência daquele ser que amamos para uma nova dimensão, onde ele agora poderá se recuperar, reestruturar sua própria vida e dar sequência a esse fenômeno muito natural da existência. Não houvesse a morte física e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Então, de certa forma, a morte dá sentido à vida. Precisamos dessa formação temporária do ego, lutando, crescendo, se desenvolvendo, onde o ser percebe a sua temporalidade para cada vez mais perceber a sua imortalidade. Onde vamos nos desfazendo, diminuindo a intensidade das nossas paixões, da nossa vinculação com o ego, para perceber a essência do self cada vez mais profunda. Quando conseguimos fazer essa ponte, a vida ganha significado e o temor da morte vai cada vez mais desaparecendo. Não é necessário que não choremos, como dizem algumas pessoas: não posso chorar a morte. É proibido chorar a morte do ser que parte. Não é isso. O choro é parte das emoções naturais. Chorem as pessoas que partem. Não há problema em chorar. É a fase vivenciada pelo luto, natural da partida física daqueles que gostamos. Mas justamente porque gostamos dessas pessoas, intensifiquemos a nossa luta existencial. Intensifiquemos essa percepção de que a vida vale a pena e de que devemos investir todos os valores possíveis para a conquista do nosso ser integral. Carl Gustav Jung, no ano de 1944, viveu uma experiência muito significativa. Ele teve uma queda e logo após, no período de alguns dias, ele teve um infarte. E esse infarte o levou a condição muito grave, muito séria. Ele teve dias que pensou que iria partir definitivamente.
Mas quando estava vivenciando esse processo, ele teve uma visão profunda. Ele percebeu que seu corpo se distanciava da terra. Se distanciava cada vez mais. Ele divisava cidades, países, continentes. E lá de cima, diria ele, em memória, sonhos, reflexões, eu vi a imensidão do azul do mar. E a própria terra parecia exalar uma tonalidade azul muito forte, muito intensa e profunda. E eu comecei a vislumbrar a grandeza do continente que vivemos. Uma sensação de serenidade, amorosidade, foi se aprofundando no meu ser. Eu vi imagens de seres espirituais, gurus, esses seres que guiam outras pessoas, mas que querem nos dizer algo muito profundo. Uma sensação de encantamento e de paz foi tomando conta do meu ser, mas de repente eu me fixei no médico que cuidava de mim e parecia carregar o colar, aquele mesmo colar que faria parte da tradição de Hipócrates na antiga Grécia, e a imagem foi se desfazendo de maneira muito intensa e veloz. Depois de ter vivenciado isso, Jung disse que a sua vida ganhou um novo significado. E ele diz da seguinte forma: foi somente depois da doença que compreendi como é importante aceitar o próprio destino, porque assim há um eu que não recua quando surge o incompreensível. Então, uma derrota pode ser ao mesmo tempo uma vitória. Nada se perturba, nem dentro, nem fora, porque nossa própria continuidade resistiu à torrente da vida e do tempo. O interessante dessa visão de Jung é que somente no ano de 1961, ou posteriormente, quando o homem partiu à Lua, é que o astronauta pôde dizer à Terra que a Terra era azul. Confirmando a visão que Jung tivera anos antes, partindo do corpo físico, embora de maneira temporária, e percebendo o nosso planeta. Temos conosco um patrimônio valiosíssimo da vida. O que temos feito desse patrimônio? O que temos feito dos recursos que a vida tem colocado ao nosso alcance? Continuamos temendo a morte e os desafios da vida, ou estamos dispostos a enfrentá-la como um processo de transição natural? Viver a vida. Enquanto a mitologia e os alquimistas procuravam o elixir da longa vida ou da imortalidade, não perceberam e não se deram conta de que já possuímos esse elixir conosco, que é o espírito imortal que somos, mas que enquanto estivermos distantes dessa percepção, continuaremos mortos, embora com o corpo vivo. Despertemos, portanto, para a vida, percebendo esse fenômeno como algo muito natural. E se quisermos perder o temor da morte, vivamos significativamente todos os momentos que a vida nos concede. Desejamos muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Mortalidade para aqueles que da ambrosia deleitassem. Os alquimistas tentaram encontrar, através da pedra filosofal, uma substância que, trabalhada, elaborada, pudesse fornecer ao homem e à mulher uma vida muito longa, muito longa. E as mitologias seguiram analisando e tentando encontrar a fonte dessa eterna juventude. Mas qual será, efetivamente, o remédio para lidarmos com a morte, já que tantos esforços têm sido feitos para prolongar a nossa vida ou para tentar encontrar esse elixir mágico? Será que essa busca não se traduz, de certa forma,
num temor inconsciente de enfrentar aquilo que é inevitável? Porque até hoje, quando falamos da morte, vem à tona os preconceitos, vem à tona os medos, os temores, a dificuldade de lidar com a transitoriedade do nosso corpo, como se isso não fosse um fenômeno muito natural da vida. É parte da vida. Todos iremos passar pela desencarnação. Mas porque centramos o nosso olhar no corpo físico, porque a nossa consciência se prende ainda sob o olhar do ego, tememos a desintegração. Mas fica a pergunta: o que temos feito desses anos de vida a mais? O que temos feito dessa energia vital que nos é concedida, prolongando um pouco mais a vida física, mas de certa forma não afastando definitivamente a morte do corpo? E parece que nossas atitudes, nossas escolhas, mesmo com esses anos a mais, continuam muito autodestrutivas. O que é paradoxal, o homem teme a morte, mas ao mesmo tempo é autodestrutivo para consigo e para com a sociedade que vive. Os nossos hábitos, nossas escolhas morais são cada vez mais desastrosas, em certos sentidos, e vamos perdendo o contato com aquela imortalidade e fica uma briga entre o inconsciente profundo, a percepção do todo, a percepção do self, que sabe da sua condição de espírito imortal, que digladia com a concepção do ego, perecível, limitada, concentrada no sensório, naquilo que podemos perceber de maneira imediata, mas que muitas vezes está dissociado da visão profunda da vida. Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, são daquilo que vemos. Tememos a partida dos nossos seres queridos porque só conseguimos perceber a sua realidade física, corpórea. E nada obstante as religiões falem da imortalidade da alma, sentimos a falta do corpo. E isso é um processo natural dentro da afetividade. Mas o que não é natural é o desespero. O desespero que toma conta dessa civilização dita moderna em torno de um fenômeno que acontece a todas as pessoas. E que por isso mesmo, se todos morreremos no corpo para nascer ou renascer em espírito, esse tema deveria ser melhor tratado, estudado, refletido, para que, quando o momento nos chegar, ou chegar próximo às nossas vidas, através de um ente querido, não nos seja, além de uma certa tristeza, mas que não se transforme em desespero. Se transforme na consciência de saber que isso é um processo natural da vida que ocorrerá com todos. E parece paradoxal, porque a nossa ciência e tecnologia têm proporcionado ganho de vida significativo. Hoje vivemos em média 20, 30 anos mais do que no século passado. As nossas saudações a todas as amigas e os amigos aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham pela TVC, nossos votos de muita paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da morte e do seu temor. Desde as civilizações antigas, o homem busca encontrar o que ficou conhecido como o elixir da longa vida, ou elixir da imortalidade.
As mitologias antigas, os estudos da antiguidade mostram esforços no sentido de encontrar uma receita para que a nossa vida fosse imortal, ou no mínimo fosse muito longa o suficiente para afastarmos o temor da morte. Na mitologia grega, os deuses do Olimpo consideravam que a ambrosia seria o manjar dos deuses, que poderia conceder, abordando a questão, nos diz que a fatalidade biológica, a morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui, face à finalidade específica de cada uma. Esse fenômeno da vida e da desintegração das partículas se dá desde a natureza. Porque se observarmos uma planta frutífera, por exemplo, como ela faz para nascer? Ela nasce de uma semente que morre, entre aspas, que é colocada e depositada na terra, para que na terra retire todos os nutrientes necessários. E de acordo com as condições atmosféricas, com os elementos que se façam presentes, essa planta vai se desenvolvendo. Morre a semente para que a raiz se fortaleça. E a partir desse momento a planta cresça, vá absorvendo em contato com o solo, em contato com o ar, tudo aquilo que se faz necessário para que a vida floresça. E essa vida floresce e gera frutos que morrem novamente e que dão sustento e que a vida prossegue nesse ritmo interminável.